para algo que também está impactando, né, a vida do paulistano, do paulista, que resolveu pegar a estrada nesse final de semana e vai ter problemas ali, principalmente na rodovia dos Bandeirantes, mas você vai saber agora por quê. O presidente Jair Bolsonaro participa de uma motociata no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. O evento, que teve concentração no Sambódromo, na região do Anhembi, zona norte da capital, ali onde fica o Campo de Marte, e segue para a cidade de Americana, que fica mais ou menos a 130 quilômetros da capital paulista, um pouquinho depois de Campinas. Para isso, a rodovia dos Bandeirantes foi interditada até às 3 horas da tarde e essa interdição vai até Santa Bárbara do Oeste, um pouquinho depois de Americana. São 134 quilômetros da rodovia que estão interditados nesse momento. Mesmo os acessos e saídas estão completamente interditados, ou seja, o motorista que vai em direção ao interior e precisaria usar a rodovia dos Bandeirantes deve utilizar a rodovia Anhanguera, ou então optar por outros caminhos, como por exemplo a Castelo Branco, e depois escolher outras rotas para poder chegar ali para atingir Piracicaba e outras cidades. Campinas, no caso aí você tem que realmente ou vai pela SP-75 depois pela Castelo Branco, ou então vai pela rodovia Anhanguera. A gente vê o presidente Jair Bolsonaro nessa motociata que saiu da cidade de São Paulo. Em junho de 2021, quando Bolsonaro participou de uma motociata também em direção ao interior, a rodovia dos Bandeirantes teve de ser bloqueada para a passagem das motos. Além do presidente, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, participa desse evento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, são 1.900 policiais militares ao longo do percurso, com o objetivo de proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir. O Estado de São Paulo informou que gastou R$ 1 milhão para fazer a segurança dessa motociata. Só preciso da informação se essas imagens agora são ao vivo, só para a gente entender exatamente. Agora a gente tem aí imagens não, essas são imagens da saída aqui da cidade de São Paulo, ali em frente ao Campo de Marte, no Sambódromo da cidade de São Paulo. E dali o presidente e a motociata, exatamente. O Sambódromo está ao lado direito do presidente, o Campo de Marte está ao lado esquerdo, e ele está pegando essa avenida, vai entrar na marginal do Rio Pinheiro, do Rio Tietê depois. Isso foi mais cedo, foi por volta das 10 horas da manhã, mas nesse momento eles já estão lá na rodovia dos Bandeirantes, já, se eu não me engano, já estão na região de Campinas, já passaram pela primeira entrada de Campinas pela rodovia dos Bandeirantes e seguem em direção à Americana. Americana que é do lado de Campinas, aproximadamente uns 20, 30 quilômetros de distância, ou seja, eles estão bem próximos de chegar até essa cidade, essa importante cidade do interior de São Paulo. Enfim, essa motociata que interrompe completamente a rodovia dos Bandeirantes no sentido do interior. Veja que no outro sentido, no sentido da capital, o trânsito flui normalmente, mas o grande entrave aí é exatamente a questão das pessoas que iam buscar passar o feriado de Páscoa no interior e tinham como opção a rodovia dos Bandeirantes. Deixa de ser uma opção e a pessoa tem que procurar outras alternativas, entre elas a Anhanguera, que de certa forma deve enfrentar alguns problemas. A rodovia dos Bandeirantes ficará fechada até às 3 horas da tarde em todo esse percurso de 134 quilômetros até Santa Bárbara do Oeste, e todos os acessos, inclusive, estão fechados para quem quiser, enfim, entrar na rodovia dos Bandeirantes. Eu só não sei precisar se também quem vai nos outros sentidos vai ter no outro sentido vai ter essa dificuldade. Mas aí você vê que o presidente ainda está na rodovia dos Bandeirantes. Essa é uma rede social que divulga as imagens desse evento, que tem o presidente, que tem o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está agora, nesse momento, na região de Campinas. Mas o repórter Duda Canieto, que também acompanha essa chegada do presidente Jair Bolsonaro em Americana, vai falar com a gente. Oi, Duda, muito boa tarde a você. Oi, Nelson, boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos aqui no recinto de exposições da Festa do Peão, aqui em Americana, onde já tem uma concentração, muita gente veio para esperar então a chegada do presidente Jair Bolsonaro. A motociata saiu de São Paulo, estava prevista para 10 horas da manhã,
cumpriu esse horário e veio, então, em direção até Americana. Segundo o governo de São Paulo, a estimativa da Secretaria de Segurança Pública para fazer a segurança dessa motociata com a participação confirmada aí do Jair Bolsonaro é de aproximadamente R$ 1 milhão. Inclusive, nós temos a informação que de maio a novembro do ano passado, Bolsonaro participou de pelo menos 10 motociatas organizadas por apoiadores fora de Brasília. O trajeto de hoje são cerca de 120 quilômetros entre a cidade de São Paulo e Americana, onde a gente está, e teve a saída aí, a interdição da rodovia Bandeirantes, de São Paulo até Santa Bárbara do Oeste, que vira a rodovia Luiz de Queiroz, até o quilômetro 134. Por causa disso, a rodovia Anhanguera ficou sobrecarregada. Nós tivemos a informação de pelo menos 30 quilômetros de congestionamento de São Paulo e Cajamar a Jundiaí, na Anhanguera, por causa, então, dessa motociata. Ontem, a polícia informou que na Anhanguera são esperados de 4 a 5 mil veículos por hora. Essa é a capacidade da rodovia sem trânsito. E por causa desse desvio, poderia então chegar a 10, 12 mil veículos e causar esse congestionamento, como realmente aconteceu. Nós acabamos recebendo informação que o presidente está a 2 minutos de chegar aqui em Americana e ainda não temos uma expectativa nem de público aqui no local e nem de quantas motos estão participando dessa motociata. Claro, a gente vai continuar acompanhando tudo por aqui e vai trazendo esses detalhes para vocês, né? Ô, Duda, você tem informação de quanto tempo o presidente deverá ficar aí em Americana? A informação inicial é que o evento que está acontecendo aqui nesse recinto da Festa do Peão seria até 6 horas da tarde, mas que o presidente, por volta de 2h30, 3 horas, já iria para outro compromisso. Essa informação, por enquanto, está mantida, mas pode mudar. Por isso, então, a previsão é que ele fique aqui até 3 horas da tarde, mas os apoiadores devem ficar até pelo menos 6 horas da tarde de hoje. O presidente, não sei se você também tem essa informação, o presidente, então, ele sai daí de Americana e vai para outro evento, ele não retorna de motociata para São Paulo? Não retorna, pela agenda que foi divulgada até hoje de manhã, ele não retornaria, ele iria para outro evento que também não foi divulgado para a imprensa por enquanto. Mas claro que a gente vai continuar aqui acompanhando todos os desdobramentos, tudo que acontece, tudo de novo, e vai informando vocês. Tá ok, então. A Duda Carnieto trazendo informações diretamente de Americana, no interior de São Paulo. O presidente, a motociata que está bem próxima de chegar à cidade, ela precisou ali mais ou menos 2, 3 minutos. Mais ou menos, agora eles deram uma parada ali no meio do caminho. A gente mostrou agora há pouco, inclusive, o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que também acompanha o presidente nessa motociata que saiu de São Paulo por volta das 10 horas da manhã. E o grande impacto realmente é essa da Rodovia dos Bandeirantes, ou esse da Rodovia dos Bandeirantes, está fechada até as 3 horas da tarde. E o congestionamento, óbvio, fica para a rodovia Anhanguera, na região do pedágio, ali na cidade de, mais ou menos ali saindo de Perus, no quilômetro 38, próximo a Cajamar, e depois mais para frente, quando você vai se aproximar de Jundiaí, enfim, é uma situação que vai durar pelo menos até as 3 horas da tarde. E essa questão dessas viagens do presidente são os impactos que ela causa, porque carrega com ele, né, nessas motocicletas, um grande número de apoiadores, de motociclistas que aproveitam esse momento também para passear pela cidade ou passear por uma rodovia tão importante como a rodovia dos Bandeirantes. Essas aqui são imagens gravadas, né, que você acompanha da saída do presidente da região da Zona Norte, né, do Sambódromo, que está à direita do presidente, a gente olhar pela imagem, né, e o Campo de Marte estaria à esquerda, daí ele pega a marginal do Rio Tietê e depois entra na rodovia dos Bandeirantes, então bem próximo de chegar a cidade de Americana, nessa comemoração que está sendo feita, se eu não me engano, Motociata com Cristo, se eu não me engano, acho que essa é o mote, tanto é que há um bispo acompanhando ali o presidente nessa saída de São Paulo, nesse carro que eles estavam, depois do presidente, se eu não me engano, ele já vai para uma moto e dali segue pela rodovia dos Bandeirantes, aí é o Campo de Bagatelle,
na região norte de São Paulo, bem próximo também ali a região do Anhembi. Muita gente, já logo pela manhã, muita gente já perfilada aí, né, para acompanhar a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelas ruas de São Paulo, mas poucas ruas, né? Mais ali nesse entorno do Anhembi, nesse entorno do Sambódromo, e depois ele já entra na marginal do Rio Tietê. Bom, nós estamos aguardando aqui então a chegada dele em Americana. Como a Duda nos trouxe essa informação, ele não deve retornar para São Paulo de moto, né? Nessa motociata, né? Os apoiadores ou aqueles que foram até a cidade de Americana, que fica no interior de São Paulo, eles deverão ficar por lá um tempo e aí não haverá mais o fechamento, a interdição da rodovia dos Bandeirantes no sentido de São Paulo, porque o presidente não estará mais. De lá ele segue para um outro evento. A gente não tem informação se o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai ou não continuar na cidade ou se segue para outra região ou outra cidade ali desse importante bloco do interior de São Paulo, né, que tem como centro a cidade de Campinas. A gente fala região de Campinas, né, que é um grande polo de desenvolvimento tecnológico. Você tem ali Limeira, você tem Americana, Santa Bárbara do Oeste, mais para cima Indaiatuba, Campinas, e por aí vai. Importantes cidades, populosas cidades, né, e que hoje recebem toda essa quantidade de motociclistas, e você tem acompanhado aqui ao longo de todo esse tempo que realmente o presidente Jair Bolsonaro tem chamado um grande público dessas suas passagens pelas principais ruas das capitais brasileiras. Bom, daqui a pouquinho a gente retorna então com mais imagens do presidente Jair Bolsonaro, quem sabe já até chegando em